Como eu tenho ensinado para vocês, nesses últimos tempos, até mesmo pregadores, eu considero falsos pregadores, eles têm descaracterizado, desvalorizado esse momento tão solene, tão sublime, que é poder estar na casa de Deus, na presença de Deus, que é poder participar da Santa Ceia, porque afinal de contas, Jesus ele declara que aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Por quê? Porque a parte de nós para com Deus justamente está na sua carne, está no seu sangue. Você sabe que nós somos filhos de adoção. O livro de Efésios, para você que está em casa, o livro de Efésios diz o seguinte, Efésios capítulo 1, olha que coisa impactante. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, olha que coisa. O apóstolo Paulo diz assim, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E observe isso, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós fomos predestinados para isso, para estarmos aqui. Você de repente nunca imaginou que você pudesse estar num lugar como esse, mas desde toda a eternidade, antes mesmo de haver o mundo, você já havia sido predestinado para um dia estar na presença de Deus. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, a suma é: se você é filho de adoção não tem o sangue, filho de adoção não tem a carne. Se pegar qualquer um de vocês aí, e eu tenho certeza que se nós fizermos o DNA, vai ficar comprovado, caracterizado que você não é meu filho, e que eu não sou o seu pai. Por quê, bicho? Porque você não tem o meu sangue, você não tem a minha carne, não tem o meu DNA, e assim somos todos nós. Veja, existe um conceito muito errado no mundo lá fora, quando as pessoas dizem assim: todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus, foram criados, foram formados. Agora existe um processo para você se tornar filho de Deus. Esse processo começa quando você passa pelas águas do batismo. Ali você está mostrando que você quer nascer de novo, que você quer se tornar filho, que você já entendeu isso. Olha, o filho, ele é logo herdeiro, e herdeiro das bênçãos de Deus. Por esse motivo você vê muitas pessoas dando murro em ponta de faca, e elas rezam, acendem vela, e clamam, e pedem, elas não vê nada acontecer em suas vidas. Por quê? Porque o compromisso não é para aqueles que não são filhos. Aqueles que não são filhos, eles comem até migalhas, mas a responsabilidade, a defesa, o cuidado é exclusivamente para aqueles que são filhos. Uma coisa é eu cuidar de você, outra coisa é eu cuidar do meu filho. Pelo meu filho eu dou a minha vida, pelo meu filho eu morro por ele, pelo meu filho eu deixo de comer para dar para ele. Bom, desse tamanho já é diferente, né, meu? Já idade tem. Mas o que você não faz para o seu filho? Se preciso for, você tira a doença dele e coloca em você. Você assume os problemas dele, assume as responsabilidades dele. Quantas são as mães que de repente estão atoladas em dívidas por causa de filhos? Filhos que se meteram com agiotas, filhos que gastaram aquilo que não podiam gastar, e acabou sobrando para quem? Acabou sobrando para o pai e para a mãe. O pai, ele se sente na responsabilidade de assumir os BO do filho. Assim também é Deus. Então é por esse motivo que quando você chega na igreja, a gente diz para você: aceita Jesus. Olha, não é para você ser crente, não
Não é para você pura e simplesmente participar de uma igreja, porque a igreja não vai mudar você. O que vai mudar você é Deus, é Jesus dentro de você, entende? É você aceitando Jesus, é você deixando Jesus entrar na sua vida. Então não é paranoia. Existem pessoas que às vezes chegam na igreja e eles nem gostam de ouvir esse convite. Não, eu não vou naquela igreja porque a gente vai lá e eles ficam assim: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Esse aceita Jesus, para você compreender, é um convite para você se tornar filho e se tornar herdeiro de todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, através de Cristo Jesus. Porque não é isso que Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Pai de quem? Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos dando essa oportunidade, como também nos predestinou nele antes da fundação do mundo. Você já havia sido chamado, desde o ventre materno Deus já havia te escolhido, até o seu nome já é inspiração de Deus. Ah, bispo, eu não gosto do meu nome. Então quando você chegar lá no céu, não se preocupe, a palavra diz que você vai receber um novo nome, uma pedrinha branca com um novo nome, amém? Então ele já nos predestinou para filhos, filhos de adoção. Se você tem um filho de adoção, você sabe que ele é um filho de adoção, filho do coração. Deus, ele poderia também fazer isso: não, vocês a partir de hoje serão meus filhos do coração. Não, mas ele diz assim: não, vocês vão ser os meus filhos, vão ter o meu sangue correndo nas suas veias, vão ter a minha carne, para que verdadeiramente Satanás não possa tocar em vocês, para ninguém tirar vocês de mim. Aí nós vamos lá no livro de João, capítulo 1. Veja, só para testificar aquilo que nós estamos pregando para você entender que isso não é heresia, isso não é coisa da minha cabeça. Se você está aqui é porque você crê na palavra. Se você deixou tudo para trás e veio aqui nessa noite, é porque você queria ouvir a voz de Deus. Você já está cansado de ouvir a voz do mundo, conselhos de amigos, já está cansado de ouvir filósofos, poetas, comunistas, e você preferiu estar aqui para ouvir a voz de Deus. Então Deus, ele está falando com você nessa noite, a necessidade de você ser filho, para ele poder cuidar de você. E a palavra diz então no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 1, eu vou ler de forma rápida, só para você ver. A Bíblia, existem duas origens, dois princípios. Você vai encontrar o princípio da criação lá no livro de Gênesis, e você vai encontrar o princípio da criação aqui no livro de João, de uma forma mais detalhada, mais bonita. E ele diz assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, quem? O verbo. E todas as coisas foram feitas por ele. Ele, quem? O verbo, a palavra. Haja luz, haja firmamento, haja separação. Então todas as coisas foram feitas por ele, o verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por isso que Jesus diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, porque quem anda em trevas não sabe para onde vai. Sabe aqueles momentos de indecisão que às vezes você tem na sua vida? E você sabe que você não pode ficar parado, porque quanto mais parado você fica, procrastinando na zona de conforto, vai piorando para você. São momentos que você tem que tomar decisões, tem que ter atitude, mas você não consegue.
Mas se essa luz estiver em você, você não tem dificuldade nenhuma em ouvir a voz de Deus dizendo para você: vai ou fica. Consegue entender? Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista, que foi para o deserto, comia gafanhotos, e o som que ele ouvia eram os seus assovios. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Ele veio dar testemunho de Cristo para todos aqueles que crescem através dele. Não era ele a luz, ou seja, João não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existem tantas pessoas que às vezes se gabam porque o pai é um oficial, o pai é um médico, o pai é um deputado, é um vereador, é um senador. Eles se gabam, se enchem de graça, né? Se sentem privilegiados. E nós, muitas das vezes, sendo o filho ou os filhos daquele que fez todas as coisas, não nos sentimos assim. É para você se sentir privilegiado, porque a palavra diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque aqueles que creem no seu nome, eles se entregam, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque aqueles que nascem do sangue, da vontade da carne, da vontade do varão, nasce da vontade do pai e da mãe. É como a gente diz, eles programam: vamos ter um filho? Vamos, então bora fazer um filho. Ou então nem se programa, de repente a criança vem, e ela é indesejável, porque a mãe não queria. Ora, mas se você não queria ter filho, então por quê? Coabitou com alguém no qual de repente você até sabia que não havia probabilidades nenhuma de você ficar juntos. Então não são essas pessoas que nascem do sangue, que nascem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas são aqueles que nascem da vontade de quem? De Deus. Quem são aqueles que querem se tornar filhos de Deus? São aqueles que estão cansados, são aqueles que já perceberam as suas deficiências, as suas debilidades, perceberam que são impotentes, que não aguentam mais e não querem seguir mais sozinhos, querem seguir com Cristo, querem colocar Cristo na vida deles. Então, quando a pessoa chega a esse denominador comum, é momento de entregar a vida dela para Jesus, é momento de ser iluminado ou iluminada por essa luz.